Terra de Deus, terra de irmãos. Uma chave de leitura para o livro de Josué. É uma alegria estar com você mais uma vez. Neste vídeo, vamos apresentar algumas chaves para ler e entender o livro de Josué. Maria Antônia, Raimundo, Chig, já conhecidos de todos vocês, estão conosco e nos ajudam nessa caminhada de estudo e reflexão. Para iniciar, vamos fazer uma viagem ao momento em que o livro de Josué foi escrito e assim entender a sua formação e o seu conteúdo. Maria Antônia é quem nos inicia nessa viagem. Obrigada, Gisele. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre mais um livro da Bíblia. Josué. O nome de Josué significa Javé salva. Ele tem como fio condutor a ideia de que Javé combate as guerras de Israel, dá as vitórias para o povo, mandando expulsar e exterminar as populações locais da terra de Canaã, punindo essas populações pelo culto a outras divindades e garantindo a terra para Israel, desde que o povo permaneça fiel à aliança com seu Deus. Uma leitura do livro de Josué ao pé da letra gera aquela expressão que normalmente nós ouvimos nas comunidades: se espremer sai sangue. De fato, é um livro muito violento. No livro há a descrição de um massacre atrás do outro e tudo acontece por ordem de Deus. Como justificar a invasão de territórios de outras nações, a conquista pela força e a matança de populações em nome de Deus? Não se pode fazer uma leitura fundamentalista do livro. Para entender o livro de Josué, é importante conhecer o processo de como ele surgiu. O livro de Josué conta a formação do povo de Israel. Agora, como nasceu historicamente o povo de Israel? O que de fato aconteceu? Segundo os estudiosos, por volta de 1300 a.C., a maioria da população que vivia nas planícies de Canaã era explorada e submetida ao domínio dos reis das cidades-estado de Canaã e do faraó do Egito. Muitas pessoas empobrecidas saíram das planícies dos centros urbanos para a região montanhosa de Canaã, que era menos habitada e fora do controle dos reis e do faraó. A partir de 1200 a.C., o enfraquecimento do Império Egípcio, as guerras constantes, a seca da região acelerou a saída, o êxodo da população dos centros urbanos para as montanhas. Surgiram novos grupos de refugiados, como camponeses, operários, marginalizados de Canaã, como os apirus, pessoas escravizadas no Egito e outras pessoas que ingressaram e ampliaram as pequenas aldeias já existentes nas montanhas de Canaã, ou mesmo abriram novos assentamentos, organizando-se em aldeias comunitárias nas quais foram formadas as tradições sagradas de Israel em defesa da vida, como a partilha da terra, a lei da hospitalidade, a festa comunitária e outras práticas cotidianas, temas que estão presentes no livro de Josué. Historicamente, Israel não veio de fora e conquistou a terra de Canaã pela força militar, como o livro de Josué literalmente narra.
Mas quem escreveu esta história sangrenta da conquista de Israel? Shig, quando e como começou a ser escrito o livro de Josué? O livro de Josué começou a ser escrito pelos escribas do rei Josias de Judá, na ocasião do seu movimento de centralização por volta do ano 620 a.C. Apesar do caráter religioso da centralização do culto a Javé em Jerusalém, narrado em 2 Reis, capítulo 22 a 23, o objetivo principal de Josias foi a expansão nacional, sobretudo na região de Benjamim, com a importante cidade de Jericó, antigo território de Israel Norte. Para justificar e promover a conquista militar, Josias pede a seus escribas, chamados deuteronomistas, para escreverem a história do povo de Israel desde a entrada na terra de Canaã até a época dele, que são os livros de Josué, Juízes, Samuel e os Reis. Por isso, o livro de Josué é marcado pela descrição das guerras santas, nas quais o próprio Javé, comandante do exército de Israel, conquista as cidades cananeias e extermina suas populações em nome da eliminação de outros deuses e deusas. Exatamente o que fez Josias em sua época. Raimundo, depois, como o livro de Josué, escrito pela corte do rei Josias, foi revisado e ampliado? Olha, Gisele, a primeira redação do livro de Josué, conforme ouvimos o que o padre Giga acabou de nos dizer, foi relida, redigida e ampliada no exílio e no pós-exílio por escribas deuteronomistas ligados ao grupo nobre da primeira deportação para a Babilônia, representado pelo profeta Ezequiel da corte, e ao mesmo grupo que retornou para Judá, conforme comissário do Império Persa, e estabeleceu a teocracia com o templo e a lei da pureza. A principal intenção dos redatores era consagrar Javé como único e poderoso Deus de Israel contra outras divindades, garantir a posse e ocupação da terra e a legitimidade do poder para o povo puro e eleito de Javé, o Deus oficial dos teocratas. Já temos uma ideia da formação do livro de Josué ao longo da história de Israel por vários redatores. Maria Antônia, como está organizado o livro de Josué que está presente nas nossas Bíblias atuais? Bem, a organização é simples, são 3 partes. A primeira parte relata a preparação e a realização da conquista, sendo a maior parte redigida por escribas do rei Josias como propaganda real. Essa propaganda era para justificar a política nacionalista, militarista e expansionista do rei. Esses escribas eram conhecidos como deuteronomistas. Posteriormente, a primeira parte foi revista pelos redatores pós-exílicos, com sua teologia, como a das 12 tribos, a circuncisão, o anátema consagrado a Javé, etc. A segunda parte apresenta a partilha da terra entre as tribos e as listas com os territórios e as fronteiras das tribos de Israel após seu assentamento. A maior parte foi elaborada pelo grupo sacerdotal ligado a Ezequiel,
que eram parte dos ex-governantes exilados na Babilônia. Estes capítulos foram estendidos e fortalecidos pelos teocratas no pós-exílio, com o objetivo de legitimar o poder e o controle deles sobre os territórios de Judá. A terceira parte foi composta no período exílico e pós-exílico, apresentando o retorno das tribos, o último discurso de Josué, a aliança em Siquém e a morte de Josué. O principal objetivo dos redatores era descrever o povo eleito em torno do templo e da lei de Javé, o Deus poderoso, ciumento, castigador, violento contra quem serve outras divindades. Os 3 últimos capítulos reforçam para o povo que o maior castigo que Deus poderia infligir seria a perda da posse da terra. Foi por sorteio que receberam a herança, conforme ordenou Javé. Lendo o livro de Josué, percebemos que a terra é um dos temas principais desse projeto. Maria Antônia, qual a preocupação dos primeiros israelitas com a terra? A principal preocupação dos israelitas era a falta da terra. Para a gente entender melhor, há um dado importante. A população de Israel, na região montanhosa de Canaã, entre 1200 e 1000 a.C., ela passou de 12 mil para 75 mil pessoas. E a maioria delas era formada por cananeus refugiados da exploração dos reis das cidades-estado e do faraó do Egito. Pessoas que estavam fugindo das guerras, das secas prolongadas e da fome. Havia um número significativo de pessoas pobres e exploradas em busca da terra para sobreviver. Nessa realidade é que nasceram várias leis que garantiam a terra de agricultura para o sustento da vida de todos e todas. Uma das leis afirma: A herança será recebida de acordo com o número dos nomes das tribos de seus pais, e a herança de cada tribo será repartida por sorteio, levando em conta o maior ou menor número. Essa é uma das leis que defende a justa distribuição da terra conforme as necessidades da vida. A repartição da terra como dom de Deus Criador, simbolizado por sorteio, deve ser defendida por todos os meios para que todos tenham a vida. A terra é herança. A tradição sagrada da terra perpassa a história do povo de Israel e é invocada e registrada em vários textos da Bíblia. Até para convencer o povo, os redatores trazem na história a tradição sagrada da terra como herança e sorteio, presentes em Josué 14, 1-5. Assim, apesar da manipulação da história praticada pelos redatores de Josias e dos teocratas, a memória sagrada do povo não se apaga na história de Israel. A terra, dom de Deus, deve ser repartida entre todos e todas para sustentar a vida. Shig, a tradição sagrada da terra é respeitada ao longo da história de Israel? Gisele, infelizmente não. Com a consolidação da monarquia em Israel, a terra dos camponeses é roubada e acumulada na mão dos poderosos. Por exemplo,
Por volta do ano 700 a.C., Miqueias, um dos profetas dos camponeses, defensor da tradição sagrada da terra, denuncia: Ai daqueles que, deitados na cama, ficam planejando a injustiça e tramando o mal. É só o dia amanhecer, já o executam, porque têm o poder nas mãos. Cobiçam campos e os roubam. Querem uma casa e tomam. Assim oprimem ao varão e à sua casa, ao homem e à sua herança. Miqueias condena os governantes gananciosos, corruptos, que estavam roubando e acumulando a terra, deixando os homens, as mulheres e as crianças do campo sem herança, sem lar, sem roupa, sem vida. Como em Miqueias capítulo 2, versículo 8 a 9. A cobiça e o roubo de terras eram praticados pelo grupo do poder, os governantes da casa davídica de Jerusalém e seus aliados fazendeiros, descrito em Miqueias capítulo 3, versículo 9 a 10. Mais tarde, no período pós-exílico, por volta do ano 400 a.C., santuário de Jerusalém, com as ofertas e as festas, tornou-se principal mecanismo de arrecadação de tributos para a manutenção da teocracia de Jerusalém. Como na época da monarquia, os pequenos tornaram-se mais uma vez a vítima da exploração e da opressão dos governantes teocratas, em nome de Javé, o Deus do Estado. Muitos mudam os marcos das divisas, roubam os rebanhos e os levam a pastar. Levam embora o jumento que pertencem ao órfão e penhoram o boi que é da viúva. O órfão é arrancado do seio materno e a criança do pobre é penhorada. Da cidade sobem os gemidos dos moribundos e, suspirando, os feridos pedem socorro e Deus não ouve a sua súplica. É lamentável que a terra continue sendo roubada e acumulada nas mãos dos poderosos. Os pobres injustiçados não encontram nem resposta nem socorro do Deus Javé dos teocratas de Jerusalém. Raimundo, o problema da terra continua até hoje, não é? É, Gisele, esse é um problema sério na atualidade. O problema da luta pela terra é crônico na história do nosso país. Ainda hoje, não faltam grandes grupos econômicos explorando os recursos naturais, especialmente a expansão do agronegócio, das mineradoras, do garimpo em terras indígenas e da fronteira agrícola. Há no campo uma grande resistência contra a expropriação da terra. Nessa luta ainda prevalece a lei do mais forte e mais pessoas morrem, mais florestas são destruídas. Mas há também a resistência e a consciência de que a terra e as riquezas minerais foram criadas por Deus para estarem a serviço da vida com dignidade para todos e todas, no convívio responsável e respeitoso com todas as formas de vida, animais ou vegetais. Como nós e nossas comunidades apoiamos a luta das famílias sem terra, indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais? Quais as informações que temos sobre os problemas que muitas pessoas enfrentam em relação à terra, à moradia, ao desemprego e à educação? Qual a nossa consciência dos problemas sociais do nosso bairro ou de nossa sociedade?
A mulher pegou os 2 homens, os escondeu para protegê-los. Após a tradição sagrada da terra, podemos refletir agora sobre a tradição da acolhida dos primeiros israelitas, que também transparece no livro de Josué. Maria Antônia, como nasceu a lei da hospitalidade e como ela funcionava? Gisele, é a mesma questão da terra, terra para sobrevivência. Lei da hospitalidade nasce para garantir a vida difícil do povo. Conforme os historiadores e arqueólogos, a vida do povo era muito dura. Os primeiros israelitas eram constantemente ameaçados e atormentados por várias dificuldades, recursos poucos, atividade produtiva muito escassa, doenças, secas, disputa entre os clãs, as guerras provocadas pelas invasões dos reis cananeus. Tudo isso gerava sofrimento muito grande e um grande número de viúvas e órfãos, pobres, endividados, além de ter novos migrantes forasteiros nas regiões montanhosas de Canaã. Nessa realidade, nascem várias tradições e leis para garantir a vida. Uma das leis importantes é a lei da hospitalidade. Que lei é essa? O dono da casa, que é o anfitrião, deve acolher primeiramente com o lava-pés, alimentar, favorecer o descanso dos hóspedes, em geral pessoas necessitadas, como por exemplo os migrantes que passam. O hospedeiro, ele tem o dever de dar segurança aos visitantes a qualquer custo. E se alguém migrar até vocês e na terra de vocês estiver como migrante, não o oprimam. O migrante será para vocês um concidadão. Você o amará como a si mesmo, porque vocês foram migrantes da terra do Egito. Eu sou Javé, o Deus de vocês. A lei da hospitalidade foi contada, transmitida, ampliada e revista ao longo dos anos. Na Bíblia há vários exemplos. Um deles é a história lendária e heróica de Raabe, uma mulher que vivia na cidade de Jericó. De acordo com a narrativa, ela acolhe e protege os espiões estrangeiros em sua casa. É ela, segundo a narrativa, deixo claro, que favorece a entrada do povo na terra. Raimundo, a tradição da acolhida continua nas comunidades cristãs? Continua sim. Por exemplo, a carta de Tiago, que critica uma fé que não se traduz em obra concreta de amor ao próximo, cita Raabe como modelo de ação de hospitalidade e de solidariedade. Vejam, portanto, que a pessoa é justificada pelas obras e não simplesmente pela fé. Do mesmo modo, Raabe, a prostituta, não foi justificada pelas obras, dando acolhida aos mensageiros e fazendo-os voltar por outro caminho? O nome de Raabe também é contado entre os ancestrais do Messias na genealogia de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5. Na genealogia, a comunidade de Mateus apresenta mais 4 mulheres: Tamar, Ruth, mulher de Urias, Maria de Nazaré. Estas mulheres estão em defesa da vida, que é a missão principal do Messias. O próprio Jesus é apresentado como um anfitrião no capítulo 13 do Evangelho de João, quando ele pratica a lei da hospitalidade, lavando os pés dos discípulos. Essa é a nossa missão: construir uma família de caridade, hospitalidade e esperança. Shig, como viver a lei da hospitalidade nos dias de hoje?
O caminho, por exemplo, é criar um ambiente familiar. A pessoa que é acolhida, pois o hóspede, seja ele quem for, está longe do conforto de sua casa e seus próximos. É importante que aprendamos a acolher as pessoas sem discriminação de etnia, classe social, de gênero, de religião. Se existe abertura de coração, a dificuldade da língua não será um fator de exclusão para construir uma família de diversidade, caridade, hospitalidade e esperança no mundo tão marcado pela injustiça, desigualdade e segregação. Podemos nos perguntar, em nossa comunidade, quais os sinais que manifestam respeito, compreensão e acolhida às pessoas que vêm de outras regiões e culturas? Quais as atitudes que mostram a nossa iniciativa em conhecer a realidade dos migrantes, das pessoas que precisam de nós? A cidade será considerada condenada ao anátema, em honra de Javé. Lendo o livro de Josué, notamos um massacre atrás do outro e tudo acontece por ordem de Deus Javé. Maria Antônia, poderia nos explicar mais por que isso acontece? Gisele, vamos lembrar que o livro de Josué foi escrito em momentos diferentes, no tempo de Josias e no pós-exílio. A matança de populações em nome de Javé legitima os atos da classe governante. O extermínio da população em nome de Deus é narrado no livro de Josué, sobretudo na primeira parte. Uma das narrativas de massacre mais conhecidas é a destruição de Jericó, em Josué 6. Lendo a narrativa da conquista de Jericó como a história de um fato, surgiu uma questão muito interessante. Vejamos. Por volta de 1200 a.C., ocasião da conquista de Josué, Jericó não tinha muralhas e talvez nem fosse habitada, pois já havia sido destruída há 2 séculos antes. A narrativa da conquista, então, não pode ser lida como crônica história de um fato. Como já foi comentado sobre a formação do livro de Josué, a primeira redação do livro foi composta pelos escribas do rei Josias, motivados para propagar os planos de guerra da corte, integrar o reino de Judá, o sul, e o antigo reino de Israel Norte, num reino único, unido em torno de Davi, em torno de Deus Javé, sob o comando de Josias, que era descendente da casa davídica. Assim, a conquista de Jericó, a principal cidade do antigo reino do Israel Norte, é descrita com a intervenção miraculosa de Javé, o Deus do estado de Josias, exterminando a população local. Shig, qual o interesse dos redatores que apresentam Javé como Deus poderoso e destruidor? Diz ele, um dos interesses é fortalecer o poder dos teocratas. Acabamos de mencionar a história da conquista de Jericó no capítulo 6.
Esta história foi contada e revista pelos escribas da teocracia no período pós-exílico. Os teocratas que consolidaram o culto somente a Yahvé, Deus único do Estado, no santuário de Jerusalém, aumentaram ainda mais o poder de Yahvé para justificar seus poderes e interesses. Eles aumentaram e insistiram em consagrar a Yahvé o saque, a fim de obter sua ajuda na batalha na história de Jericó. Toda a prata e ouro, todos os utensílios de bronze e de ferro serão consagrados a Yahvé. Pertencerão ao tesouro de Yahvé. No contexto da sua época, os teocratas descrevem o dever religioso da contribuição para o santuário de Jerusalém. Como está escrito no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 1 a 9, assim aumentando seus bens e poderes. Eles justificam seus interesses e atos violentos pela religião, até a imagem de Deus guerreiro cometendo atrocidades. Julgaram condenado ao anátema tudo o que existia dentro da cidade, passando o fio da espada homens e mulheres, jovens e velhos, bois, animais pequenos e jumentos. Raimundo, a partir da conquista sangrenta de Jericó, o que você tem a nos dizer? Vemos nesse texto o uso do nome de Deus para justificar a violência da guerra, o que vai na contramão do projeto do reino de Deus anunciado por Jesus de Nazaré. Precisamos nos indignar contra a violência, mesmo que ela apareça nos textos bíblicos, para que possamos nos sensibilizar e nos indignar também com as muitas formas de violência que ocorrem em nosso meio e ao nosso redor. Em que situações vemos o nome de Deus ser usado para justificar atitudes violentas? Qual a imagem de Deus que alimenta a minha caminhada e de nossas comunidades em defesa da vida ameaçada de grupos e pessoas? A ira de Yahvé se inflamará contra vocês, e rapidamente perderão a boa terra que Yahvé deu para vocês. Na última parte, o livro de Josué apresenta Yahvé, Deus poderoso e ciumento. Ele castiga a quem não observa a lei. Maria Antônia, como entender a imagem de Deus castigador? Gisele, você já tem a resposta, né? A imagem de Deus castigador é o que você acabou de dizer. Ela fortalece a teologia da retribuição. Nessa teologia, Deus é apresentado como poderoso e castigador. Ele retribui com saúde, riqueza, terra, moradia e vida longa para quem observa a lei, com suas exigências de sacrifícios de purificação e o pagamento dos dízimos. A última parte do livro de Josué, Josué 22 a 24, que foi composta pelos teocratas no pós-exílio, descreve o Deus poderoso da teologia da retribuição, que castiga com a perda da terra e até a morte quem é infiel à aliança com Deus. Supondo que vocês abandonem a Yahvé para servirem a outros deuses
Ele se voltará e irá tratar mal a vocês e os destruirá, depois de tê-los tratado tão bem. A imagem de Deus, Javé, castigador, se torna tão forte que chega até mesmo a destruir os infiéis para fortalecer o poder e o controle dos teocratas sobre o povo. Shig, esta imagem de Deus castigador continua no tempo de Jesus? Sim, Gisele. A imagem do Deus poderoso da retribuição perpassa a história, chega ao Sinédrio, instituição judaica da época de Jesus. Fariseus, um dos grupos integrantes do Sinédrio, prega a salvação pela estrita observância da lei de pureza e impõe o Deus legalista e castigador para provocar medo e controlar o povo, já esfolado e oprimido pelo Império Romano com terror do Deus Imperador. Mas a fé no Javé popular, que caminha com o povo sofrido, também persiste e perpassa a história. No movimento de Jesus em Nazaré, Deus chamado Pai continua sendo Deus paternal e maternal da gratuidade e do amor que escuta e acolhe os pequenos. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. É o Deus da vida, Pai protetor que caminha com os pequenos no amor, na misericórdia e na justiça. Felizes vocês, os pobres, porque de vocês é o reino de Deus. Assim anuncia Jesus de Nazaré, combatendo o Deus castigador dos poderosos. Parece que o Deus castigador da retribuição está bem presente em nossa vida do dia a dia. Raimundo, você pode nos ajudar? Diante das tragédias e dos sofrimentos, é costume perguntar: por quê? De quem é a culpa? O que eu fiz para Deus para merecer isso? Todas as pessoas enfrentam situações difíceis, morte de alguém, desemprego, injustiças, doenças, entre outras. Não se trata da justiça de Deus, mas existe uma causa estrutural que gera diferentes formas de injustiças. Doenças e morte são fragilidades da vida humana e devem nos levar a refletir sobre a própria vida e nos tornar pessoas mais sensíveis e solidárias aos outros, irmãos e irmãs, e ao mesmo tempo nos mobilizar para analisar as causas reais dessas mortes e sofrimentos e procurar formas de aliviá-las, mudar nossas práticas e compromissos, engajando-nos pessoal e comunitariamente na construção de uma sociedade justa e fraterna. Diante disso, perguntemo-nos: como nós e nossas comunidades reagimos diante de situações de sofrimento e de injustiça? Quais as ações concretas que existem em nossas comunidades para ajudar as pessoas que sofrem? Como desenvolver uma espiritualidade que nos ajude a entender que os sofrimentos e as injustiças não são castigos de Deus? Shig, Maria Antônia, Raimundo, ao final desse vídeo, que mensagem vocês nos deixam? Muito obrigado pelo convite de participar deste vídeo. Espero que este vídeo seja uma semente de mostarda para alimentar
a tradição sagrada da vida, especialmente luta pela terra e a nossa hospitalidade para formar o reino de Deus. Ao mesmo tempo, nós devemos tomar consciência da manipulação da religião em nome do Deus poderoso castigador, justificando até injustiça, a morte e a violência que acontece no mundo de hoje. Obrigada por essa possibilidade da gente refletir o livro de Josué. É um livro que nos desafia. E fica a lição final. Não podemos ler nenhum texto de maneira fundamentalista. Todo texto tem um contexto. Texto sem contexto serve para justificar qualquer coisa. Que a palavra de Deus continue nos iluminando. Este ano, estamos comemorando o bicentenário da independência do Brasil. Que o estudo e a reflexão do livro de Josué nos ajude a entender também a nossa história e nos motivar a lutar para que a terra de Deus seja terra de irmãos. Chegamos ao final desta apresentação, mas a reflexão tem que continuar. Que o estudo do livro de Josué renove cada um de nós e nossas comunidades para que sejamos sementes da palavra do Deus da vida, que alimenta a tradição sagrada da terra, da acolhida e da paz. Somos convocadas e convocados para construir um reino de justiça, igualdade, fraternidade e, sobretudo, de amor solidário com as crucificadas e os crucificados de hoje.